Presença de um meteorologista de verdade, não do Veras, né? O Giovanni, que está aqui com a gente, Giovanni Dolife, para a gente conversar um pouquinho sobre essa tragédia que se abateu sobre os Estados Unidos, né? Um tornado passou pela região central do país, atingiu principalmente a área do subúrbio de Oklahoma City. Agora, números oficiais falam em 24 mortos, mas falou-se no início em mais de 90 mortos. É possível que realmente esse número venha a subir. São mais de 200 feridos. Escolas foram destruídas, hospitais, shoppings, casas. Realmente a região está toda arrasada, como a gente pode ver nessas imagens. Ventos de mais de 300 km por hora. Acho que a gente aqui, né, Giovanni, fica até difícil de entender o que significa um vento com essa capacidade. Por que esse momento, eu estava lendo que a primavera ela é muito propícia a isso. Por que a primavera é tão propícia ao surgimento de tragédias como essa? Ah, você está sem o microfone. Obrigada. Oi, Fátima, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Infelizmente, esses eventos fazem parte da dinâmica da atmosfera no nosso planeta. Naquela região dos Estados Unidos, ali naquelas planícies do meio dos Estados Unidos, a gente tem encontro de massas de ar muito quentes e úmidas que sobem do Golfo, né, e correntes de ar mais frias e secas que descem do Canadá e entram pelos Estados Unidos. E essas características são únicas no nosso planeta, ali onde esse encontro acontece com maior intensidade. Por isso essa região do planeta tem a ocorrência desses fenômenos com tanta frequência. E é justamente nessa época do ano, na primavera, em que esse choque de massa de ar acontece com maior intensidade. Agora, me diga uma coisa, é possível prever? Porque eles foram avisados, essa região foi avisada mais ou menos 16 minutos antes da chegada do tornado. Por que essa dificuldade tão grande da previsão desse fenômeno? A gente consegue detectar com dias de antecedência esse cenário de encontro de massas de ar. Mas você dizer exatamente aonde esse tornado vai se formar e o instante em que ele vai se formar, isso só é possível com radares meteorológicos, que tem imagens atualizadas a cada poucos minutos. Então você tem uma tempestade enorme que você consegue ver ela se desenvolvendo, ela demora algumas horas às vezes para se desenvolver, mas tem tempestades muito semelhantes que não geram tornados. Então, só quando o funil realmente desce e ele é detectado pelo radar que você consegue emitir esse alerta. E isso só se consegue com minutos. São essas imagens que a gente viu ali exatamente daquele funil que parece um redemoinho. Agora, quando esse funil se forma, já tem uma ideia, você já consegue ter uma ideia dessa velocidade do vento? Já, os radares conseguem estimar a largura desse tornado e a largura está associada à intensidade dos ventos, né? Então eles monitoram toda a estrutura da tempestade, o radar consegue fazer essa varredura da tempestade, então você já tem ideia. A trajetória do tornado ela é um pouco errante. A gente pode associar um peão, quando a gente joga ele no chão, ele vai girando e vai também seguindo uma trajetória um pouco cambaleante, né? E o tornado também faz mais ou menos isso, dificilmente ele segue uma linha reta. Então você tem uma região, uma área de risco, mas é difícil dizer exatamente em cima de que casa, em que bairro, em que rua ele vai passar. Agora me diga uma coisa, a gente não tem exatamente a mesma coisa aqui no Brasil. Tem alguma razão ou a gente até tem e não percebe porque não tem com tamanha intensidade? A gente tem ocorrência de tornados. Em 2005, em maio, a gente teve um muito forte em Indaiatuba, no interior de São Paulo. São imagens impressionantes. A gente teve um tornado, inclusive, que nos Estados Unidos também não acontece com muita frequência. Por quê? Ele tem um vórtice principal. É esse aí que a gente está vendo agora, né? Exatamente, é esse daí, ó. Foi em maio de 2005, no interior de São Paulo. E ele tinha um vórtice principal girando e dentro dele pequenos outros vórtices girando também. Então era um tornado de múltiplos vórtices, que não é comum nem nos Estados Unidos, e a gente teve a ocorrência aqui. Por sorte, né, a felicidade é que ele não entrou na cidade de Indaiatuba, ficou só na zona rural. Então os estragos e as mortes foram muito... As vítimas foram menores, né? A gente faz previsão disso também no Brasil? De tornado? Não tem uma previsão rotineira específica para isso. Nos Estados Unidos, eles têm centros de tempestades, centros de meteorologia específico para detectar essas tempestades. Como a gente não tem uma frequência muito grande, não justifica um investimento nesse sentido, né? Obrigada, viu, Giovanni, pelas suas informações aqui. A gente ajudou assim, a entender um pouquinho do que está acontecendo. Eu só fiquei com uma dúvida. O tornado e o furacão são diferentes, né? Na verdade, o furacão vem do mar. Isso, o furacão ele se forma no mar, você tem uma grande massa de nuvens girando com diâmetro de centenas de quilômetros, e o tornado ele sai de uma única nuvem, é esse funil que a gente viu aí. Então ele está sempre associado a uma tempestade que pode vir severa. Severa. Um furacão, por exemplo, pode gerar vários tornados. Cada nuvem de tempestade que gira dentro de um furacão pode gerar um novo tornado. Ok, muito obrigada. A gente volta a conversar com você daqui a pouquinho, quando a gente for falar da meteorologia aqui no Brasil. Você teve alguma dúvida em algum momento se era essa a profissão que você queria?
Muito pequeno, porque eu já comecei já de adolescente a gostar muito. Eu já comecei com uma fixação por termômetros, né? E eu gostava de medir temperatura de tudo que era lugar que eu ia. Então, desde pequeno, eu já comecei a gostar desse tipo de atividade. Aí, depois disso, depois de adolescente, eu sempre tive certeza.